Olá! Hoje nossa aula vai ser sobre as regionalizações mundiais e a geopolítica. Então nós vamos iniciar aqui pelas divisões do mundo durante a Guerra Fria. Então a Guerra Fria foi um período que durou de 1945, quando termina a Segunda Guerra Mundial, e vai até 1989, quando houve a derrubada do Muro de Berlim. Então, esse período, chamado de Guerra Fria, ficou conhecido como mundo bipolar. Por quê? Porque tinham dois polos que comandavam a economia. Então, assim que termina a Segunda Guerra Mundial, as potências econômicas europeias, elas vão ficar fragilizadas. E aí vão aparecer aí, nesse cenário, duas potências que vão ficar conhecidas como as duas superpotências da economia mundo daquela época, que vai ser os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, os Estados Unidos das Américas, ele implanta um regime econômico chamado capitalista, enquanto a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas vai implantar o regime econômico chamado socialista. Então fica assim, no capitalismo, a economia vai ser economia de mercado, ou seja, vai haver a livre concorrência, a lei da oferta e da procura. Enquanto no socialismo, a economia vai ser planificada, ou seja, vai ser tudo planejado pelo governo. O governo que vai ditar os preços, que vai ditar as regras dessa economia. E aí vai haver aqui no capitalismo a divisão de classes sociais, ou seja, eu tenho aquele cara que tem o dinheiro e tem aquele cara que não tem o dinheiro, tem o rico e tem o pobre. Ou seja, vai ser os donos dos meios de produção, que vão ser conhecidos como os burgueses, e vai haver aquele cara que não tem dinheiro para ter o seu próprio negócio, que vai ser o proletariado, que vai vender a sua força de trabalho, que vai ser o assalariado, que vai ser o pobre que vai trabalhar para o rico. Então, aqui eu tenho a propriedade privada, ou seja, qualquer pessoa pode ter o seu próprio negócio desde que tenha dinheiro para investir. E aqui no socialismo, não. A propriedade, os meios de produção vão ser empresas estatizadas, vão ser propriedades estatizadas, empresas estatais do governo. E os meios de produção aqui, qualquer pessoa pode ter, então vão ser empresas privadas. Bom, nesse período vai haver uma corrida armamentista, ou seja, essas duas superpotências vão estar investindo em armas, em armamentos bélicos, inclusive em armas nucleares. Para quê? Para mostrar o seu poder. Por quanto mais armas eles tiverem, mais poderosos eles ficavam. Então, para mostrar ao seu oponente que tinha poder. E houve também a corrida espacial, eles investiram, em equipamentos aeroespaciais, por exemplo, eles investiram nos satélites artificiais, para quê? Para estar vigiando lá de cima o inimigo, para estar vendo essa movimentação desse inimigo aqui embaixo, porque se ele vigia, se ele sabe o que está acontecendo, no espaço do inimigo, ele vai se precaver. E houve também criação de organizações para ajuda mútua entre esses países. Então aqui nos Estados Unidos, entre os países capitalistas, foi criado a OTAN em 1949, que era a Organização do Tratado do Atlântico Norte. E aqui na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 1955, eles criam o Pacto de Varsóvia, que era uma organização com esta mesma finalidade, de ajuda mútua entre os países. Por quê? Porque se houvesse um conflito entre eles, eles tinham essa união, para um ajudar o outro, um proteger o outro. E aí, nesse período, foi estabelecida uma regionalização nesse mundo. Como que ficou isso? Essa regionalização foi estabelecida conforme a diferenciação política e econômica. Então o mundo ficou dividido em primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. No primeiro mundo era composto pelos países capitalistas desenvolvidos,
O segundo mundo era composto pelos países socialistas e o terceiro mundo eram os países capitalistas subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Então, nos países capitalistas havia essa divisão de classes. Então, o primeiro mundo capitalista desenvolvido, o terceiro mundo capitalista subdesenvolvido. Já entre os socialistas não havia essa divisão de classes, então ele fica aqui no segundo mundo. Então, regionalização no período da Guerra Fria era primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Então aqui eu fecho, acho que ficou bem explicadinho e espero que vocês tenham gostado, tá?